lembrar, né, disso, né? Não, tava esperando passar o esquenta aí para você gravar. Ah, Então, uma coisa que é importante dessa questão do edital é que a gente sabe que a prova teórica vai vir depois da prova prática, então as pessoas estão com o pé ali no freio, mas isso não deveria acontecer, né? Por quê? Porque a gente sabe que o índice de aprovação da prova teórica é só 25%. E isso tem um motivo, a gente estudar errado. Então, vamos aproveitar, né, gente? Aproveitar que tem tempo e estudar certo, porque não é só estudar teoria e não é só estudar questão. Então, o objetivo dessa nossa live é apresentar um pouquinho o Como Respondo. É um curso que tem aí há 3 edições no mercado. A gente começou lançando as questões discursivas, a gente teve praticamente 100% de aprovação na primeira edição. Depois, na segunda edição, a gente teve que dar um somebody love, porque no meio do nosso curso saiu aí o edital dizendo que não teriam mais discursivas, né, Carminha? Aí a gente teve que fazer um somebody love, pois é, mas pois mesmo é. assim, nosso índice de aprovação continuou elevado, acima dos 80%. E aí, o grande segredo, que é o que a gente quer contar para vocês, é que essa prova não é só sobre estudar teoria e muito menos só sobre fazer questões. Então, o Como Respondo surgiu justamente para a gente explicar para vocês como passar na prova teórica, usando a nossa experiência aí de mais de 10 anos na prova prática, com o nosso famoso foco na tarefa, onde a gente garante aí a nossa aprovação de 80% em todas as edições, né? Independente, essa é mais fácil, mais difícil, que isso não existe. Eu, inclusive, vou fazer uma live aí só para falar desse índice de aprovação que confunde todo mundo. Mas a gente quer aqui na prova teórica falar para vocês como estudar para para prova teórica, né? Então, não é só praticar questões, não é só estudar teoria, né? Então, a gente tem que usar o foco na tarefa, a interpretação de texto. Então, o segredo de se passar numa prova com questões é saber ler e interpretar essas questões, né? Então, o nosso curso é um curso voltado para isso, aonde a gente mostra uma questão e espeta a teoria nessa questão. É diferente do que vocês veem aí no mercado. No mercado, a gente tem a teoria e espeta a questão na teoria, né? Então, eu vou falar de cetoacidose diabética e aí eu pincelo questões de cetoacidose diabética. No nosso curso, não, a gente vai falar, mostrar uma questão de cetoacidose diabética e vocês vão entender, interpretar essa questão e aí a nossa especialista vai falar o que é cetoacidose diabética dentro daquela questão. Então, a gente se aprofunda muito mais em cada questão. Então, isso é um diferencial muito importante que eu quero que vocês percebam nessa aula demonstrativa. A gente vai fazer uma aula completa, exatamente como é no curso. A gente vai fazer uma aula onde a gente tem questões comentadas e principalmente por especialistas, né? A gente não está falando nem pessoas que acabaram de passar na prova, não estou desmerecendo ninguém, mas a gente sabe que a experiência e a metodologia vem de comprovação de anos. E isso não é à toa que a gente consegue, né? Então, Carminha está com a gente há muitos anos, todos os nossos especialistas estão com a gente há muitos anos, estudando essa prova e entregando o melhor para vocês, tá? Então, para quem está aqui com a gente a primeira vez, que não conhece a B-Red nasceu lá desde 2016, nasceu do orgulho, né, do olhar que a gente tem pelo revalidado, pelo revalidando, desculpa, e desse interesse em fazer com que vocês não sejam enganados, né, com que vocês se preparem de uma maneira cada vez mais adequada, onde a gente mostra a prova como ela é. Então, a gente começou na nossa prova prática, a gente dominou esse mercado da prova prática, e agora a gente está entrando aí na terceira edição da prova teórica e, graças a Deus, mantendo os nossos índices de aprovação. Então, a nossa equipe é só formada por especialistas, especialistas médicos, especialistas em várias outras áreas, porque a gente realmente preza por entregar para vocês o melhor e a verdade em cima do histórico da prova, ok? Então, falando um pouquinho do nosso curso,
um curso que a gente lançou agora a terceira edição desse curso para a prova de 2026.1, aonde vocês vão ter um simulado por semana até a semana da prova. Quando vai começar? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, mas provavelmente vai começar daqui 2 semanas, né? Passando a primeira semana de fevereiro, já começam os simulados, e é um simulado por semana, tá? Já na plataforma que você já pode experimentar, tendo aí um trial, ou seja, uma experiência gratuita de 7 dias, com 200 questões já comentadas em vídeo, tá? Onde você tem o vídeo dos nossos professores ali, mais 200 questões discursivas. Poxa, Beth, mas a prova não tem mais questões discursivas, mas elas são riquíssimas para treinar a teoria. Elas são fantásticas, né? São estações, questões, inclusive, que você vai treinar para a segunda fase, se você quiser usar. É um material incrível. E, para finalizar, 40 aulas ao vivo diariamente com os nossos especialistas às vésperas da prova. Ou seja, praticamente 60 dias antes da prova, vocês vão ter aula todos os dias com os nossos especialistas, treinando como fazer questão. Então, é um curso incrível que vocês realmente precisam conhecer. E hoje, Carminha está aqui para dar essa experiência para vocês, vocês entenderem ali como funciona a aula, como vai ser o dia a dia de vocês, vocês vindo com a gente aí, acreditando nessa metodologia para a preparação de vocês. Tá bem? E claro, no final de tudo isso, a gente vai ter sorteios, né, Paulo? Quer explicar um pouquinho como é que vai ser isso aqui? O que que vai acontecer no final do dia hoje? Paulo Silva, cadê tu? Pera aí, que eu tava fechado aqui, não tava conseguindo alternar a tela aqui. A gente vai sortear, né, para 40 pessoas o 50% off no nosso curso, o prático, né? Da prova teórica, perdão, para 40 pessoas no final da live. Então, é 50% off do como eu respondo, né? Porque a gente está falando Exatamente. aqui do curso teórico, tá bom? Então, quem tiver com a gente lá no final, a gente vai conseguir oferecer isso para vocês, tá bem? Então, a nossa ideia agora é começar com as nossas questões, começar com a nossa aula demonstrativa. A Carminha vai estar aqui tocando com vocês. É um momento onde vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem. A nossa especialista está aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, aproveitem essa aula demonstrativa para vocês entenderem como é que é, principalmente, tá à disposição e frente a frente como especialista. Tá bom? Então, Carminha, o poder de fala agora é todo seu. Olá, pessoal. E aí, vamos, então, assim, nas nossas aulas, nos nossos encontros semanais, né, e é diário e cada dia é uma especialidade diferente. Então, nos nossos encontros semanais, a gente vai trabalhar sempre questões, tentando pincelar um pouco da teoria, mas principalmente lendo, interpretando a questão e vendo como que você tem que interpretar, o que que você tem que prestar atenção, enfim. Partindo do princípio que eu sei que vocês estudam muito, sempre, o que falta para vocês, às vezes, não é conhecimento, é só aquele clique que vocês precisam ter para olhar uma questão, interpretar, ler direitinho, ver o que é importante e encontrar a resposta correta. Que, bem ou mal, está super conectado com a nossa ideologia, né? A ideologia da Bill Red, que é foco na tarefa, tá? Então, uma coisa importante e que fazer o curso ajuda a gente, ajuda vocês, é o seguinte: a gente, ao longo dos anos, a gente está muito acostumado a ver muitas vezes essas provas e analisar essas provas e analisar os temas que eles costumam pedir. Então, a gente, nos nossos simulados, tenta focar bastante nos temas que são mais prevalentes, para
ficar mais fácil para vocês, tá? Então, o curso também ajuda nisso. Então, vamos ler essa questão, a questão número 2. Vamos resetar e ler a questão número 2. Isso também é importante na prova, tá, pessoal? Se serve de alguma coisa, isso é importante na prova. A gente ler, não deu, reseta, esquece, começa de novo, tá bom? A próxima questão é sempre a sua melhor questão. Vamos lá. Um paciente de 60 anos é atendido no pronto-socorro com uma queixa de dor de cabeça intensa e visão turva. Então, cefaleia e visão turva, 4 horas de duração. Ele é hipertenso, de longa data, não faz tratamento, não segue tratamento regularmente. Os sintomas iniciaram após um episódio de estresse. Ao exame físico, ele está agitado, com a pressão arterial de 220 por 130, frequência cardíaca de 90, não tem déficit neurológico e o fundo de olho revela papiledema bilateral. A gente está diante do quê, pessoal? De uma emergência hipertensiva. Não, você está certa. É uma emergência hipertensiva. Por que eu estou chamando a atenção para vocês disso? Vocês já leram a nova diretriz brasileira de hipertensão arterial? Quem já leu a nova diretriz? É do ano passado, de 2025. Quem leu? Quem sabe o que tem de diferente lá em relação à diretriz anterior? Alguém sabe? Então, beleza, vou contar. O que tem diferente é que na nova diretriz brasileira de hipertensão arterial, eles não consideram mais a urgência hipertensiva. Lembra, na diretriz anterior, ele dizia que tinha uma emergência hipertensiva, que era quando tinha lesão de órgão-alvo, e tinha uma urgência, que era quando você medicava na emergência, mas não era uma emergência. Você podia medicar, por exemplo, com droga oral, na emergência. A urgência hipertensiva não existe mais. Não se considera mais adequado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia você medicar na emergência um paciente está com a pressão alta sem lesão de órgão-alvo, sem sintoma. Tá certo? Então, se ele só chegar lá hipertenso e não tiver lesão de órgão-alvo, na teoria, pela diretriz brasileira de hipertensão arterial, você não medica mais. Você só medica quando é uma emergência hipertensiva. E aí, vamos destrinchar. A gente está diante de uma emergência hipertensiva. O papiledema bilateral fala a favor de encefalopatia hipertensiva. O que a gente sabe de emergência hipertensiva? A gente sabe que a gente tem que controlar a pressão, mas que não pode baixar muito. Que tem que monitorizar muito rigor o descenso dessa pressão alta. Não é verdade? Mas que a gente tem que agir incisivamente. Certo? Porque é uma emergência. Aí vamos lá. Opções. Vamos pensar. Administrar furosemida intravenosa, iniciar nitroglicerina intravenosa, encaminhar para a unidade de terapia intensiva. Nitroglicerina é a droga mais adequada para uma emergência hipertensiva? É isso que a gente faz no Brasil? Não estou falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos labetalol venoso. Aqui não tem. Aí vamos lá. Iniciar clortalidona oral
Clortalidona? Controlar a dor de cabeça com analgésico, a dor de cabeça dele é porque o cérebro dele tem edema. É analgésico que resolve edema? Aí não, eu vou fazer uma clortalidona oral. Oral não, né, pessoal? Enalapril oral, encaminhar. Não, ele tem uma emergência hipertensiva. Esse paciente vai ser admitido em uma unidade onde ele fique monitorizado. O certo seria numa unidade de terapia intensiva. A gente sabe que na maioria das emergências, por um tempo ele vai ficar na emergência até a gente controlar essa pressão. A droga que controla a pressão não é nitroglicerina nesse caso. Na maioria dos casos é nipride, a não ser que seja infarto. Então vamos ver o comentário? Então, vamos lá. Nitroprusiato de sódio é o indicado para reduzir a pressão arterial. A gente até fala que é rapidamente, mas não é rapidamente, é ao longo de 2 horas, 4 horas, 6 horas, né? Você começa, você tem um percentual, mas você vai ter que monitorizar de perto essa pressão a cada 15 minutos para poder progressivamente você reduzir a pressão muito lentamente. Por que a gente tem que reduzir a pressão numa emergência hipertensiva lentamente? Quem sabe me dizer por que a gente tem que reduzir lentamente? Então, vamos lá. A gente tem que reduzir lentamente porque o nosso fluxo, o nosso fluxo sanguíneo cerebral, a circulação sanguínea no cérebro, ela se defende dessa pressão alta. E ela faz uma vasoconstrição cerebral, para não arrebentar todos os vasos sanguíneos do cérebro. Então, se você reduzir muito rapidamente a pressão cerebral, você provavelmente vai causar no seu paciente um AVC isquêmico. Beleza? Então, a gente tem que reduzir muito lentamente, mas no Brasil, o que é recomendado é o uso de nipride. Se você pegar as recomendações das sociedades do estrangeiro, americanas, eles não usam nitroprusiato, justamente porque a possibilidade de você fazer uma dose de nitroprusiato que reduza muito a pressão é alta. Então, nitroprusiato tem que ser titulado sempre muito devagar e com monitorização muito segura. Beleza? Todo mundo pegou? Próximo, Beth. Aí, a continuação, enalapril oral não é, porque medicação oral não é eficaz em situação de emergência. E nenhum diurético vai ter uma ação muito imediata no controle de uma crise hipertensiva. Então, com certeza também, clortalidona oral não é o mais adequado, tá certo? Beleza? Todo mundo pegou? Dúvidas? Recomendo, no mínimo, gente, dar uma pesquisada nas diferenças da nova diretriz, que é a diretriz de 2025, tá? Certo? Próxima questão, Beth. Então, vamos lá, gente. Aí agora a gente está no meu nicho. Para quem não sabe, eu sou endocrinologista. Então, estamos no meu nicho. Paciente de 30 anos, previamente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1,
Qual é a característica do diabetes mellitus tipo 1, pessoal? Vamos lembrar. Toda aula a gente lembra de detalhes das doenças, tá? Então, diabetes mellitus tipo 1 é uma doença onde o paciente não produz insulina. Não é isso? É uma doença autoimune, onde você tem uma autoimunidade contra as células beta-pancreáticas e o paciente para de produzir insulina. Então, chega ao pronto atendimento com náusea, vômito, dor abdominal difusa. Epa, ele tem alguma coisa que não está bem. Relata que nas últimas semanas não está seguindo rigorosamente o regime de insulina. O que acontece na falta absoluta da insulina? Ao exame físico, ele está desidratado, com hálito cetônico, hipotenso, taquicárdico e com respiração de Kussmaul. E aí vem o negócio, o pulo do gato. A glicose, a glicemia está 460, o pH é 7,28 e o bicarbonato é 16. Como é o nome disso, gente? Vou contar para vocês, ó. Ceto, de cetona. Acidose diabética, de glicose alta. Então, cetoacidose diabética. Ele tem acidose metabólica, ele tem glicemia elevada, ele tem respiração de Kussmaul. Por que a respiração de Kussmaul acontece? Porque justamente o organismo tentando compensar a acidose, não é verdade? E aí, olha lá, a gente está lá com o paciente com a glicemia, com pH, com tudo. Então, beleza, é uma cetoacidose diabética. Vamos olhar esse potássio. O que a gente faz primeiro na cetoacidose? O paciente chegou com cetoacidose. Salvo o melhor juízo, a primeira coisa que você faz é hidratar ele, mas primeiro a gente olha o potássio. Por quê? Porque com o que a gente vai corrigir essa acidose? A gente vai corrigir essa acidose com insulina. Exatamente, Liz. A gente vai corrigir com insulina. E o que a insulina faz com o potássio, pessoal? Ela baixa o potássio, que ela bota o potássio para dentro da célula. Exatamente, Liz. Bota para dentro da célula. O que a gente faz com um cara que está com uma hiperpotassemia, por qualquer motivo? A gente faz glicinsulina, não é isso? A gente dá glicose e insulina, que é para poder a insulina pegar aquela glicose e botar dentro da célula. Porque quando ela está fazendo isso, ela bota o potássio junto para dentro da célula, é fisiológico. Então, para eu ter certeza que o meu doente está apto a eu encher ele de insulina. Encher ele de insulina é uma maneira de dizer, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, a glicose tem que baixar devagar. Não pode ser muito rápido. Mas para eu ter certeza que ele já está apto a receber insulina, eu tenho que ter certeza que esse potássio tá bom. Vamos supor que nesse caso aqui o potássio tivesse, sei lá, 3. Dá para botar muita insulina? Não, né? Aí eu tenho que corrigir o potássio primeiro para depois dar a insulina. Beleza? Repor e depois dar a insulina. Porque aí o principal componente de uma cetoacidose, falando do paciente, é a desidratação. O principal componente. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a conduta mais adequada para o paciente. Sabemos que é uma cetoacidose, sabemos que o potássio dele está maneiro.
Então, salina isotônica intravenosa com reposição de potássio, 20 a 30 mEq por litro de soro, iniciar a infusão de insulina intravenosa, monitorar eletrólitos a cada 6 horas. Isso soa bom, né? Isso soa bom. Vamos ler o resto, né? Porque preste atenção que essa prova, muitas vezes, você tem respostas que soa bem, mas que a seguir tem uma opção que é uma resposta muito mais adequada. Então, é uma questão de interpretação de texto, sim. Não se precipitem nunca. Vamos lá. Iniciar a insulina intravenosa rápida, fazer potássio intravenoso e fazer uma tomografia computadorizada de crânio urgente. TC de crânio? Para que TC de crânio? Não. Solução glicosada intravenosa, antibiótico de amplo espectro e monitorar a glicemia. A gente vai dar glicose? Não. Então, essa é a que não é de jeito nenhum. C não é. Solução salina isotônica, insulina intravenosa, corrigir o distúrbio com bicarbonato em... Quando a gente dá bicarbonato numa cetoacidose? Quando o pH está quanto? Vocês sabem? Menor que 7, Ingrid. Menor que 7. Beleza? 6,9 você faz bicarbonato. Menor que 7. E eu vou dizer um negócio para vocês que não é mentira. Eu assisti uma aula com um professor, eu assisti uma aula nos Estados Unidos com um professor de Harvard que dizia que na cetoacidose ele não dava bicarbonato nunca, porque corrige com insulina. Tem que ter paciência. Dito isso, não é isso que está na diretriz brasileira de diabetes. pH menor que 7, a gente faz bicarbonato. Não faz um monte, tá bom? Mas faz bicarbonato. E vai monitorizando o pH. Então, D também não é. C e D não é. E B manda fazer uma TC de crânio. TC de crânio para quê? Mês? Não, né? Então, vamos lá analisar as respostas. Prossegue aí, Beth. Alternativa A, o quadro é uma cetoacidose, a abordagem inicial é com salina isotônica, a insulina intravenosa é a terapia de primeira linha para reduzir os níveis de glicose e corrigir a acidose, e a monitorização dos eletrólitos é fundamental, porque a queda da glicemia vai reduzir acentuadamente os níveis de potássio. Olha que soa bem, hein? Então a gente escolheu a correta, porque tomografia de crânio não está indicada no manejo da cetoacidose diabética. Vocês entenderam como que funciona essa prova? Vai ter coisas muito parecidas, é por isso que é tão importante vocês se treinarem a ler a questão e as alternativas com paciência. Tá certo? Às vezes a gente fica muito sob pressão, achando que não vai dar tempo, mas dá tempo. Tá bom? Dúvidas de cetoacidose? Ó, a gente fez uma boa revisão de cetoacidose, hein? Dúvidas de cetoacidose? Lembra, uma dica é potássio menor que 3,3. Você primeiro repõe o potássio e depois trata a cetoacidose. Potássio de 3,4 até 5, você começa a tratar com insulina e já deixa potássio no soro, mas esse nível de reposição de 20 a 30 mEq por litro de soro é um nível de reposição fisiológica, tá? Não é nenhuma reposição para aumentar o potássio de ninguém. É só para manter.
Potássio muito alto é que você pode adiar o potássio do soro, né? Potássio acima de 5, você pode adiar o potássio do soro, mas monitorizar ele para poder começar ele na hidratação quando ele começar a baixar para o valor mais para perto de 4, tá bom? Beleza? Dúvidas? Próximo. Nhau, nhau, nhau. Então, vamos lá. Olha que até agora a gente só falou de temas que são comuns, tá? É muito comum. É muito comum hipertensão, é muito comum diabetes. Então, questão 4. Um paciente de 65 anos, fumante há 40 anos, procura o pronto-socorro com queixa de falta de ar progressiva nos últimos 5 dias, associada a tosse produtiva e expectoração amarelada. O que uma pessoa fumante há 40 anos, o que você espera de uma pessoa que fuma há 40 anos? Que ele tenha o quê? DPOC, 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 doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Fala a verdade, vocês não amam o autocorretor? Vocês amam o autocorretor. DPOC. Então, DPOC também é um tema muito recorrente. E aonde que a gente tem que se basear nos nossos estudos de DPOC? Obviamente que a gente tem fontes nacionais, brasileiras e tal, mas eu lamento informar, a notícia ruim que eu tenho para dar para vocês é que existe um negócio chamado GOLD, que é a Iniciativa Global de Controle do DPOC, que sai uma atualização todo ano. Todo ano. Todo ano. Então, o GOLD tem que estar na massa do sangue. Massa do sangue. Então, vamos lá. Ele tem uma piora, né? Uma falta de ar progressiva, com tosse produtiva e expectoração. Quando você já sabe, é isso mesmo, Liz, porque é pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Quando você está. Mas Gold tem que estar na massa do sangue. Tá certo? Então, um cara que já é fumante há 40 anos e que já chega a um pronto-socorro que está com muita falta de ar, é porque ele está muito pior da falta de ar que habitualmente ele deve ter, certo? Se ele tem tosse produtiva e expectoração amarelada, é porque ele está mega descompensado, inclusive, provavelmente infectado, que é uma coisa comum, né? É comum o DPOC descompensar por infecção, não necessariamente bacteriana, tá, pessoal? Viral também. Então, a falta de ar piora com esforço, tem histórico de exacerbação frequente. Lembra do GOLD? Onde que a gente vai classificar ele? Lembra do GOLD? A, B, E, né? Então, o cara é um ferrado, né? Isso, ele tem que usar LABA, LAMA, o troço todo. Se ele tiver menos de 100 eosinófilos, ele tem que usar corticoide inalatório. Lembraram disso, né? Então, como é que ele está? Ele está com uma taquipneia, com 22 incursões por minuto. Ele está usando a musculatura acessória. Ele está com estertor bilateral nas bases pulmonares. A pressão está 13/8, a frequência cardíaca é 98, e ele tem uma acidose respiratória. Mas a acidose respiratória não me incomoda. Ele não está acidótico, na verdade, o pH está normal. Ele tem só uma PCO2 elevada,
que é o normal do DPOC, não é isso? Ele não é retentor crônico, ele é retentor crônico. Só que a PO2 dele está baixa. Então, vamos analisar. Vamos analisar. Administrar corticoide oral, antibiótico de bom espectro, broncodilatador de ação prolongada. Iniciar oxigenoterapia, broncodilatador de curto e corticoide venoso. Antibiótico de amplo espectro, oxigênio-terapia e fazer um teste de função pulmonar no meio de uma exacerbação. Iniciar tratamento com antibiótico oral, broncodilatador de longa e fazer raio-x de tórax. E aí? Eu quero agora ouvir vocês, opinião de vocês. Me digam, o que vocês acham? E eu vou dar um tempo para vocês pensarem. A nossa amiga que se familiarizou com o Gold. Me diz, o que você acha? Ó, por que vocês acham que é B? Laba mais lama? Mas laba e lama é de longa, amiga. E ele está exacerbado. O que a gente faz no exacerbado? É um gol de 4. Nesse momento, ele é um gol de 4. Mas laba e lama é o tratamento dele crônico. Ele teria que estar fazendo laba e lama já na vida, para viver. Sacou? Ele já tinha que estar fazendo laba e lama. É o que estava indicado para ele. E aquilo que eu falei, se ele ainda tiver menos de 100 eosinófilos, não é isso? Ainda tem que fazer um corticoide inalatório. Mas, nesse momento, o paciente está descompensado e está com uma hipoxemia. É por isso que ele não consegue fazer nada. Ele precisa de curta, porque ele está lá, ó, ele está com taquipneia, está usando musculatura acessória, ele está com broncoespasmo. Ele precisa de curta. Tá certo? O corticoide intravenoso vai ajudar a diminuir essa inflamação aguda que ele está tendo, que pode até ser causada por um vírus, não necessariamente uma exacerbação causada por uma infecção bacteriana. Não é isso? Vamos analisar as respostas? Vamos lá analisar uma por uma. Então, vamos lá. Corticoide oral pode até ser usado, mas ele está com uma exacerbação mais grave. Ele está usando musculatura acessória. Ele não está conseguindo respirar. Então, o intravenoso vai ser mais rápido a ação, um pouquinho mais eficaz. E o broncodilatador de longa não é o que você faz inicialmente numa pessoa que está com uma exacerbação grave. Precisa de curta, que nem vocês falaram. Então, a outra. Se ele está com uma hipoxemia, a alternativa B é a correta, vocês acertaram. Então, é uma exacerbação de DPOC, com hipoxemia, hipercapnia. Você tem que ofertar um pouquinho de oxigênio inicialmente para tentar corrigir. Quanto oxigênio eu posso ofertar para uma pessoa DPOC, pessoal? Um catéter nasal, tá? Não precisa ser nada de máscara não reinalante. Mas quanto oxigênio eu preciso dar para alguém? Eu posso dar, na verdade, eu posso dar para alguém que é DPOC de cada vez. Quantos litros eu calculo lá no fluxômetro? Vocês sabem me dizer? Pouco, muito bom, Clara, pouco. Então, no máximo, 3 litros. Mas
no máximo 3 litros. Por quê? Normalmente a gente bota 1 ou 2 litros só. É um pentelho de oxigênio. Por quê, pessoal? Vocês sabem me explicar por quê que a gente não pode dar muito oxigênio para uma pessoa DPOC? Clara, não é bem isso, não. Mas eu vou explicar para vocês entenderem. Lembra fisiologia? Ninguém lembra de fisiologia, né? A gente chega no final da faculdade achando que não sabe por que estudou aquilo lá no começo da faculdade, né? O nosso centro respiratório, ele responde a quê? Vocês sabem? Normal. Centro respiratório normal. Fisiológico. Ele responde ao gás carbônico. Você não respira porque faltou o seu oxigênio, você respira porque o seu gás carbônico subiu. Qual é o problema do retentor crônico? Que o gás carbônico dele está sempre alto. E aí o cérebro dele se adapta e ele passa a não responder mais ao gás carbônico, passa a responder ao oxigênio. Então, se você der muito oxigênio para um doente DPOC, ele para de respirar. E aí vai agravar, Ingrid, a hipercapnia, porque ele vai passar a respirar menos. E aí vai reter cada vez mais. Sabe qual é esse caso? Vocês talvez tenham visto no internato de vocês. Aquele doente DPOC que está na enfermaria, já quase bom para ir para casa. E aí, na manhã de manhã, eu dou alta para ele, de manhã cedinho. E aí, quando você chega no dia seguinte de manhã, o doente está em coma. Está em coma por quê? Porque está cheio de gás carbônico, né? Porque durante a madrugada ele estava com falta de ar, que é o normal da vida dele, é o normal do DPOC ter falta de ar. E aí foi lá um técnico de enfermagem, muito gente boa, super proativo, e ele viu que o paciente estava só com 2 litrinhos de oxigênio, com muita falta de ar, e aí ele aumentou para 10. E no dia seguinte, o doente está em coma. Tá certo? Então, lembra disso, tá bom? Que a gente não pode, porque deram muito A2. Fala a verdade, se vocês não viram uma situação assim no internato, é super comum. Super comum. No hospital que eu trabalho, que eu trabalhava da Marinha, a gente pegava um pedaço de esparadrapo, pintava com canetinha vermelha e prendia no fluxômetro do doente para mostrar para a enfermagem que não podia passar o fluxo daquela linha vermelha. Vamos analisar as outras opções? Vamos lá, próximo, Beth. As outras opções, a alternativa C está errada. Que embora o antibiótico de amplo espectro até seja importante, provavelmente vai ser introduzido, testes de função pulmonar não são necessários para o manejo de uma exacerbação aguda. E antibiótico oral não é o adequado para exacerbação grave de DPOC. Além do que, um raio-x de tórax não é uma prioridade inicial. A gente já sabe que é um paciente de DPOC, a gente tem que primeiro cuidar da obstrução da via aérea, né? Pelo amor de Deus, né? Qualquer coisa primeiro é manter o fluxo aéreo. Não é verdade? E lá, vamos lá, Gold, olha lá o Gold. 2025, Ingrid. Beleza? Dúvidas? Show. Vamos para nossa ultimíssima questão.
Não, não temos. Essa era a ultimíssima Ah, questão. era 4? Não eram 5? Não, eram 4, porque no nosso número era 3, 4, 5 e 6. Mas eram Ah, 4 questões. Muito bem, pessoal, muito tá. bem. É isso aí, pessoal. Deu para vocês Mais um, sentirem um mais um. pouquinho como é a Isso nossa é amostra aula? grátis, Robert. É amostra grátis. Pessoal, é assim, a gente corrige ao vivo, a gente discute ao vivo, né? Acontece sempre, às vezes, de vocês terem dúvidas e o especialista questionar e a gente aqui realmente fazer os comentários que a Carminha fez com a primeira questão. Então, isso acontece bastante, isso é muito rico, por isso que no curso a gente sempre pede para vocês estarem ao vivo com a gente, porque é isso que faz É, diferença, isso que faz ser. não assistir a gravação. É legal estar ao vivo. É legal estar ao vivo. Exatamente. Porque essa E discussão é assim, vamos rica, lá. né? Vamos lá. De uma maneira geral, dependendo do tema até, a Beth está aqui, não me deixa mentir, eu às vezes pego, porque hoje eu queria mostrar para vocês mais assim como a gente discute cada questão, como a gente trabalha cada opção, como a gente lê interpretando o texto, mas dependendo do assunto, em geral, eu preparo umas coisinhas do assunto para dar ajudar a guiar um pouco vocês na hora de estudar aquele assunto, né? Porque o legal é você assistir a nossa aula e aí depois você pegar os assuntos que a gente tratou, as questões que a gente trabalhou e bater o assunto, né? Eu tenho certeza que todo mundo, ou mais tarde, talvez, hoje não, porque já está meio tarde, mas que vocês depois amanhã vão acordar naquela agonia para ler o Gold, né? Porque é lindo ler o Gold. Imagina, o Gold é insuportável. Mas assim, tem que ler, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, como é que acontece o nosso curso para vocês entenderem? Quando a gente tiver, sai o edital, normalmente 60 dias antes, a gente já lança um cronograma das aulas para vocês se programarem, porque ela realmente acontece todos os dias. Carminha adora uma sexta-feira para sextar com ela, né? Sexta-feira é sempre comigo, Exatamente. Então, a gente sempre tem comigo. normal. E A gente assim, quem tiver aqui na área, porque eu moro na área, hein? Eu moro em Corumbá. Agora eu moro em Corumbá. Eu antes morava em Lost, que é Ladário. Ladário é Lost. Agora eu moro em Corumbá. Então, quando vocês, quem tiver na área, tá me devendo uma passenha, Então, assim, a porque gente tem um sexta-feira dia de segunda, um dia de terça, de quarta, de quinta e sexta, sempre com uma cadeira médica, com o especialista, e a gente vai discutindo, tem esse enriquecimento aqui da discussão. Todas as aulas ficam gravadas, vão lá para a plataforma para vocês assistirem as questões. Então, quem não pôde, claro, vai conseguir ver sempre a aula gravada, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado da aula demonstração com a nossa metodologia de foco na tarefa, que é essa interpretação de texto que você vai fazendo junto com o especialista para ir conduzindo o raciocínio de vocês e principalmente não deixar vocês escolherem uma alternativa errada, tá? Quanto tempo de curso? Não entendi. Então, ó, hoje, Valdemir, o curso já está liberado. O que está liberado? São 200 questões já discutidas, comentadas, mais 200 questões discursivas. Isso já está lá na plataforma, tá? Então, você pode já ir estudando por ali, já ir treinando, já tem simulado. E daqui 2 semanas a gente vai lançar o primeiro simulado. A gente vai fazer um simulado por semana, para você ir treinando principalmente cansaço mental. Só que depois, 2 meses antes da prova, a gente vai fazer aulas ao vivo. E nas aulas ao vivo, as questões que a gente colocar aqui, a gente vai escolher as questões que tiveram maior índice de erro nos simulados. Lembrando que todas as questões que a gente faz, a gente tenta fazer muito próxima da realidade do INEP. A gente faz 4 questões inéditas mais uma do INEP. Então, são sempre 5 questões, por isso que a Carminha até falou, cadê a quinta, né? São sempre 5 questões. 4 inéditas nossas e uma do INEP,
tá bom? Então, o curso pode começar agora, para quem quiser já se matricular, e vai até as vésperas da prova, tá? O curso é com mentoria em grupo, é isso aqui, gente. O curso é isso. A mentoria em grupo é esse bate-papo com o especialista, tá? Então, todos os dias vocês têm um especialista para vocês tirarem dúvida. E principalmente porque vocês conseguem falar do tema. E claro, e tem um tema que eu estou em dúvida, tá? Será que o especialista pode me ajudar? Claro que pode. Enquanto ele estiver aqui com a gente, ele está disponível para tirar essas dúvidas. Tudo bem? Ok. Então agora é hora da boa notícia, né, Paulo? Sim, como a gente está com um número, a gente tinha falado que a gente ia sortear 40 pessoas. A gente não atingiu esse número na live. Então, todo mundo que tiver interesse pode me procurar no privado, que eu vou conceder a condição, não tem necessidade da gente fazer um sorteio. Então, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, tá? Vocês podem procurar a partir de amanhã, ou manda mensagem hoje, amanhã a gente conversa. Aí eu libero a condição para todo mundo que participou da live. Excelente, olha só que boa notícia. E pessoal, olha, avisem os colegas de vocês que estão se preparando para a primeira fase. Não procrastinem só porque não saiu o edital. O índice de reprovação é altíssimo. A gente tem 75% de pessoas reprovadas. Então, a gente precisa se preparar emocionalmente para essa prova. Então, a gente costuma, isso é um mal, assim, que a gente percebe em muitos candidatos. Quando sair o edital, eu me preparo. Deixa para lá. E vai empurrando com a barriga. Quando vê, já foi e tem que fazer a prova de novo. Tá? Então, não deixe isso acontecer. Aproveitem que tem muito conteúdo aí pela frente, é muita coisa para estudar e vocês precisam treinar, principalmente o esgotamento mental, porque fazer essa prova em 5 horas não é fácil, não. Tá bom, gente? Então, foi um prazer falar com vocês, foi muito bom estar aqui. Eu espero que todos vocês aproveitem a oportunidade e estejam com a gente aí acompanhando já os nossos cursos e principalmente a nossa aula ali depois com Carminha, que vai ter o prazer de estar com vocês toda sexta-feira. Tá bom, pessoal? Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Um Ô, beijo Beth, a enorme. doutora Oi. Karine acabou de. Alguns estão acabando de entrar, aí a doutora Karine, cheguei atrasada e tal. Então, só para avisar que a gente está oferecendo 50% de desconto para o curso Como Eu Respondo. Todo mundo que estiver na live, só me procurar no privado, tá bom? Lembrando que é um curso para prova teórica, tá bom, Tá. pessoal? Então, avisem para todos que a gente tem a nossa edição do curso teórico para aproveitar. Tem um trial de 7 dias gratuito para quem não conhece, quem não pôde estar aqui presente. Aproveitem, porque é um curso diferente daquilo que vocês encontram por aí no mercado, tá bom? Carminha, obrigada. Um beijo enorme. Fica com Deus, tá bom? Karime, querida. Não, Karime é minha mentorada. Acho que ela entrou aqui achando que era da prática, né, Karime? Não, fica tranquila. A gente vai fazer uma live da prática no outro final de semana, no dia 8. A gente vai avisar vocês, tá bom? Muito bem. Não, não. É da teórica essa daqui, tá? Então, um beijinho, pessoal. Se Boa cuidem, noite, tá? pessoal. Bom descanso, bom final de semana. Carminha, obrigada. Beijinho. Tchau, pessoal. Não deixem de procurar a gente, tá?